Repita comigo assim: Senhor, abra o meu coração para te ouvir e te obedecer. Leva cativo o meu pensamento à obediência de Cristo, anulando todo sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem me usado, e eu glorifico a Deus, para confrontar o inferno. E eu estou nesse mundo, é para isso. Eu tenho um propósito aqui na terra. Ele tem me levantado para frustrar as intenções daquele que está ao nosso derredor, para nos tragar. Deus, como o pastor disse, Ele está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer uma igreja preparada. E eu louvo a Deus, porque essa igreja, a cada dia, a cada culto, Deus tem levantado ainda mais esse exército. Preparado, tirado tudo que muitas vezes não está brilhando em nós. E quando eu olho para você como pessoa, às vezes eu temo em dizer certas coisas. Mas quando eu olho para você como igreja de Jesus Cristo, quando eu olho para você como aquela igreja que o Senhor quer, imaculada, preparada, aí eu tenho coragem. Porque senão Ele vai cobrar de mim. Porque se Ele me escolheu para um propósito, eu tenho que cumprir o propósito dEle. Então eu glorifico a Deus. Porque nessa noite, eu sei que o Espírito Santo está nesse lugar. E você não vai sair daqui sem ter uma experiência com Ele. Porque eu creio que desde o momento que você colocou os seus pés ali, você já está sentindo o Senhor nesse lugar. Eu convido você que trouxe sua Bíblia, a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu quero perguntar para você. Você acredita que um crente fiel pode ser tentado? Você acredita que aquele que jejua, aquele que ora, aquele que busca, ele pode ser tentado? E você tem sido tentado? Vamos ler o que diz Lucas 4. Nós vamos ver que Jesus foi tentado. A minha versão, ela é uma versão da nova Bíblia Viva. Eu vou ler essa passagem, vou continuar depois trabalhando com a outra, que é a que você tem aí. Mas é porque aqui ela tem uma versão bem gostosa de se entender. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, deixou o rio Jordão e foi levado pelo Espírito às terras áridas e desertas da Judeia, onde o diabo o tentou durante 40 dias. E ele não comeu nada durante esse tempo, e no final ficou com muita fome. O diabo disse: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está nas Escrituras, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou para o alto e mostrou-lhe num momento, todos os reinos do mundo. E depois lhe disse: eu darei a você todos esses magníficos reinos e a sua glória, porque eles me foram dados, e posso dar a quem eu quiser, se tão somente você cair de joelhos e me adorar. Jesus respondeu: está nas Escrituras, adore o Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo levou a Jerusalém, como no alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte, pois está nas Escrituras, porque o Senhor dará ordens especiais aos seus anjos,
para protegerem você em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão, você, com as mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo terminou todas as tentações, deixou Jesus até a ocasião oportuna. Glória a Deus. Aleluias. Há uma grande realidade no meio dos homens. O diabo é real. Só que há uma grande realidade também, é que muitos não aguentam ouvir dizer esse nome. Só que nós sabemos, nós temos a certeza de que Jesus já morreu na cruz para nos dar a vitória. Então, quer dizer, já foi conquistado, não por nós, mas por Jesus, aquilo que pode nos fazer diferentes nessa terra. Então, você que já conhece de Jesus, você que já experimentou de Jesus, você tem um trunfo nas mãos. E isso é uma grande vitória. Nós sabemos disso. Essa passagem acontece logo depois que Jesus foi batizado. Vocês viram aqui no começo que fala assim que Jesus voltou do Jordão. Então Jesus ele foi batizado lá no Jordão. É o marco do começo do seu ministério. A partir dali, Jesus seria o cumprimento do propósito de Deus, né, mais acentuado ainda na terra. Porque a partir daí, os homens, os fariseus, os hipócritas, viriam com os olhos deles tudo o que Jesus iria fazer. Então, o que o inimigo queria? Parar esse ministério. Sabendo ele que Jesus era mais forte que ele, mas ele tentou. O interessante aqui, no versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo. Olha que interessante, Jesus ia para o deserto, ficar 40 dias jejuando e orando. Jesus já estava cheio do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, nós precisamos jejuar mais e orar mais? Precisamos. Nós precisamos muito. E eu estava analisando, desde que o pastor Veriano assumiu essa igreja, e todos abraçaram junto com ele essa visão, essa causa, e eu estava analisando. Nós começamos esse ministério com sede de avivamento. E nós fomos para a presença do Senhor, Pai, nós queremos avivamento, nós queremos mais, e nós queremos ser cheios. Então Deus, a partir daí, Ele começou então a trabalhar cada um de nós, cada pedrinha. Então Ele começou a fazer de mim, todas as minhas sujeiras, as arestas, aquilo que em mim estava desagradando Ele começou a lapidar, para que começasse a brilhar ainda mais. E assim eu sei que Ele está fazendo com muitas outras pessoas aqui. Porque nós estamos com nossos corações abertos, dizendo, Pai, eu quero. Levanta um exército na terça, Pai, eu quero. Levanta no domingo, Pai, eu também quero. E vão se agregando mais pessoas. Então Ele está tendo liberdade para trabalhar no meio do povo de Deus. Quando o pastor Veriano falou para minha irmã, você pode trazer a mensagem no domingo? Eu disse, posso. Por quê? Sem pestanejar. Porque Deus tinha me dado na véspera essa palavra. Como dizendo, prepara, porque eu preciso te usar. Mas eu preparei essa palavra para passar para o meu filho. Sentei com ele e passei toda essa palavra para ele. E eu fiquei muito feliz, porque Deus me deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. Fui trabalhada, trabalhei alguém, e hoje eu sei que o Espírito Santo vai falar com você. Deus te chamou para algo. E muitas vezes, o inimigo, ele vai querer barrar.
Ele vai querer colocar na sua frente empecilhos, algo para não deixar você continuar. Porque ele sabe que você é uma potência na mão de Deus. Ele sabe que eu e nós juntos, nós vamos fazer o CPA, Cuiabá, Jesus ser conhecido através das nossas vidas. Porque quando o Senhor tem um propósito, Ele não muda os seus planos. Ele nos muda para cumprir os seus planos. E aqui quando nós vemos Jesus a começar do seu ministério, sendo tentado pelo inimigo. Uma coisa que eu quero deixar aqui, é que outro dia eu vi alguém dizendo assim, que foi visitar uma determinada igreja, chegou lá, o pregador falava mais do diabo do que de Deus. Irmãos, eu não quero de maneira alguma exaltar o nome dele, desse inimigo, não. De maneira alguma eu quero exaltar, porque ele não merece exaltação. Mas eu quero exaltar o nome do Senhor e nos alertar, você, de que Ele está ao nosso derredor. Dizer para o nosso visitante, com todo carinho, que Deus tem para você algo muito melhor. De que Deus tem para a sua família, Deus tem para a sua vida, algo que você nem imagina que pode ser tão grande. E que às vezes você não consegue romper. Talvez você já tenha se preparado para vir à igreja tantas outras vezes. Mas antes de sair de casa, algo te impede e você não consegue vir. É porque Ele sabe que você vai ser uma grande potência nas mãos do Senhor. Outra coisa é quando você está na igreja e o pastor está pregando e começa aquele momento em que o Senhor começa a falar no teu coração e você não resiste e você sai para beber água, é uma distração. Isso tudo, em nome de Jesus, vai ser quebrado, vai ser anulado tudo isso. Porque a força de Deus nas nossas vidas é muito maior. Tá? Então aqui quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando na presença do Pai, Ele estava em um lugar isolado. Um lugar onde Ele estava antenado com Deus. Eu vejo a primeira lição aqui. De que Ele nos ensina a tirarmos tempo para estarmos com o Pai. Olha que coisa interessante. Começo diz, Ele estava cheio do Espírito Santo. Aí continua, e ele foi levado para ser tentado por Satanás. De repente, aqui fala aqui, ó, e ele teve fome depois de 40 dias. A prova está aqui, de que Jesus que nós estamos falando era 100% homem. Sabemos que ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem. E nesse momento que estamos aqui vendo, era o homem. É aquele, para mostrar para nós, de que como nós, ele também foi tentado. Mas o diferencial é que a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. É pecado ser tentado? Não é pecado ser tentado. Não é. Agora, o pecado é dar ouvido à tentação. Esse sim, porque daí nós vamos prejudicar a muitos. No versículo 2, durante 40 dias sendo tentado, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Qual que era a necessidade de Jesus naquele momento? Fome. Era fome. Qual que é a sua necessidade nesse momento? Então é nisso que Jesus está querendo dizer para a igreja. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Porque ele vai tentar exatamente naquilo que nós precisamos. Quando ele disse assim para Jesus, se és Filho de Deus, ele queria colocar no coração de Jesus uma semente. A semente da dúvida. E a semente da dúvida, ela é muito perigosa. Quando eu e você temos dúvida
de quem nós somos no reino de Deus, temos dúvida do propósito de Deus para nossas vidas, quando eu e você temos dúvida a respeito do reino, a respeito dos comandos que vêm dos nossos líderes, isso é um grande perigo para a nossa vida. Um grande perigo para a nossa vida. Quando ele começou a colocar essa dúvida, Jesus, com a imensa sabedoria, ele já disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Outra lição que nós aprendemos, que nós devemos estar preparados na palavra. O diferencial de Jesus para Eva, Jesus homem para Eva, foi que Eva deixou-se iludir. Mas Jesus não. Jesus, ele estava preparado com a palavra no coração e na boca dele. Então, quando o inimigo veio, ele já estava preparado. Se és o Filho de Deus. Outra dúvida que ele coloca, além da dúvida dele, de dizer: será que você é mesmo? Será que você consegue? Ele queria dizer: será que Deus vai estar com você, te dando esse poder? Será que vale a pena você ficar 40 dias ali? Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a ter dúvida no nosso coração. Muitas vezes enfraquecemos na fé, deixamos de vir aos cultos, deixamos de ser bênção na nossa família, de ser o sacerdote, de ser a mulher que edifica, exatamente por causa das dúvidas que surgem no nosso coração. Isso é algo muito perigoso. Porque nós queremos justificar as nossas justificativas sem perceber de que o inimigo pode estar falando aos nossos ouvidos. Usando às vezes até mesmo pessoas próximas. Quando Eva foi tentada, não foi materializado aquilo que nós vemos em fotos por aí. O inimigo não se materializou assim. Foi em forma de uma serpente. Animal que estava ali, com eles ali. E Eva deixou-se iludir. Lá em Gênesis capítulo 3, se você analisar como foi essa queda dela, ele fala assim, olha, o versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele perguntou, ele fez uma pergunta, é assim que Deus disse, para não comer de toda a árvore do jardim? Ele sabia que era só uma árvore. Ele sabia, ele tinha o inimigo, a Bíblia diz que ele é sagaz. Mas ele jogou essa para quê? Para que não fosse uma resposta curta de Eva, sim ou não. Ele queria uma resposta além. Ela disse, não é isso. Ele falou que só uma que não pode comer. Porque se a gente comer, a gente vai conhecer o bem e o mal. Ele de novo questionou ela. Olha o que ele fala aqui depois. Diz para ela, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele troca a verdade pela mentira. E é nessa hora que não percebemos que estamos sendo enganados. A troca da verdade pela mentira. Então ela não resistiu e cedeu. Mas Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja. Igreja, sede cheia do Espírito Santo. Igreja, esteja preparada para as astutas ciladas do inimigo. Jesus tem que ser, e Ele é, eu acredito que para todos nós, o exemplo de fé e de prática.
Porque é Ele que nós seguimos. É nele que nos espelhamos. É por Ele que nós estamos agindo aqui na terra. Então, quando Jesus aqui nos deixa esse exemplo lindo, mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus estava declarando, não é isso que vai fazer a diferença na vida. Deixando para nós, dizendo, Neuci, não é isso que vai fazer a diferença na sua vida, minha filha. O que vai fazer a diferença na sua vida é a presença do Espírito Santo. É a presença daquele que vai te dar força e autoridade. Aqui nos deixa claro que o alimento que faz a diferença é o alimento invisível. É aquele alimento que eu vou me alimentar lá sozinha com Deus, você lá no seu quarto, na sua sala. É esse alimento que vai fazer a diferença. Porque Jesus está pertinho de voltar. Muitas vezes nos aparece uma boa proposta. Boa proposta. E aí é que muitas vezes está o perigo. Muitas vezes a gente espera algo, está buscando algo, e aí de repente aparece uma proposta que parece ser milagrosa, e de repente destrói tudo. Destrói o casamento, firmas falem, e tantas outras coisas acontecem. É porque não houve o discernimento, não houve de nós aquela clareza para entender o que era que estava acontecendo. E Lucas 22, 46, nos fala de Jesus, quando ele saiu para o Getsêmani para ser tentado, para ser crucificado. E a Bíblia diz que ele foi com mais alguns discípulos. E ele chegou lá no lugar e disse para os discípulos, olha, vocês ficam aí e eu vou me retirar para orar. Em Lucas você vai ver que ele voltou 3 vezes. E as 3 vezes os seus discípulos estavam dormindo. Eles estavam apercebidos, eles não estavam atentos ao que poderia acontecer. Mesmo Jesus alertando do que poderia acontecer, do que ia acontecer. Nesse versículo diz assim, e disse-lhe Jesus, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Estava prestes a Jesus ser crucificado na cruz. Haveria necessidade de orar, haveria necessidade de buscar. Ele chamou um grupo de intercessores para interceder por ele. Irmãos, quantas vezes acontece que a gente vai orar? Eu acredito que já aconteceu com você. E você vai orar e você dorme. Dorme na oração. Ou muitas vezes você marca que vai orar. Eu vou orar uma semana, todos os dias, meio-dia. Aí dá meio-dia, você esquece. Quantas vezes já foi feito um propósito com Deus e não consegue? É falta de vigiar. Falta de dizer assim, Senhor, eu quero estar antenado. Eu quero estar olhando, apercebido, vigiando. Porque o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para isso. Ele não nos chama para ficar acomodados. Eu glorifico a Deus porque em todos os 48 horas de oração que nós tivemos aqui, as 48 horas foram preenchidas. Agora eu não sei a sua luta na sua casa como foi. Eu não estou culpando ninguém. Somente querendo mostrar de que quando isso acontecer, nós devemos estar antenados e repreender e dizer, olha, eu não vou agir assim. Eu vou agir diferente. Gálatas 5,17. Abre sua Bíblia, leia o que está escrito em Gálatas 5,17.
Gálatas 5,17 fala assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Às vezes, a gente quer, mas o nosso espírito luta. Outra hora, o nosso espírito está nos chamando para ter um momento com Deus, mas a nossa carne está relutando. Então, nós precisamos deixar de lutar contra as nossas vontades e buscar cada dia mais estar forte. Palavra, 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 muita palavra. Mas 40 dias, Jesus, cheio do Espírito Santo, precisou. Imagine nós. Imagine nós. Jesus, Ele quer muito mais. Ele quer muito mais. Quando o diabo falou para ele, se és filho de Deus, faz essa pedra e transformar em pão. Ele poderia fazer isso antes do inimigo falar alguma coisa? Ele poderia. Ele tem poder. A Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória. Ele poderia fazer. Ele poderia dizer, olha, transforma em pão porque eu estou com fome. Ou ele poderia dizer assim, você quer que eu prove para você quem eu sou? Eu provo para você. Mas ele queria mostrar de que o diabo não pode mandar. Ele não tem autoridade para mandar em nada e em ninguém. De que nós sim temos autoridade para dizer, na palavra de Deus está escrito. É isso que o Senhor requer de nós. Uma coisa que Ele quer tomar de nós é a nossa identidade de filho. A irmã Joana deu um testemunho aqui, terça-feira, de que toda a vida foi tirada dela uma identidade que Deus tinha dado para ela. Você é minha filha amada, você é meu filho amado. E Ele já tem falado isso na sua vida, de que Ele te ama. Eu tenho certeza que você já tem deparado com essa frase, Jesus te ama. Mas às vezes Ele quer tirar a tua identidade de filho. Ele quer tirar a tua coroa. E nós não podemos deixar. Todas as vezes que você se sentir que você não é filho, que você não é amado, você fala, não, aqui não. Você não vai ver Ele. Mas você vai na sua mente, algo fala isso para você. Você vai dizer, não, eu já ouvi os filhos de Deus, os profetas do Senhor dizer que Deus me quer, que Deus me ama, de que Deus tem um propósito na minha vida, de que Deus quer me preparar para a vinda de Jesus. E você vai declarar. Porque é esse o propósito de Jesus, mostrar para você que Ele como Pai, Ele como autoridade espiritual na nossa vida, Ele quer mostrar de que nós somos, sim, filhos de Deus. Ele não se rebaixou. Porque Ele sabia quem Ele era. A doença do século hoje é a doença emocional. É o que tem mais pegado, destruído pessoas. Pessoas que dentro de si estão destruídas. Eles acham que os pais não amam. Eles acham que o marido não ama, acha que a esposa não ama, acha que a igreja não ama, que a igreja não está se importando, acha que as pessoas ao seu redor não fazem consideração de si. E essa mentira está fazendo muitas pessoas entrarem em depressão. Muitas pessoas procurarem psicólogos, psiquiatras, coach. Por que o coach hoje tem crescido muito? Porque as pessoas têm procurado. E Jesus está querendo dizer, vem para mim, vem cá. Eu tenho para você o que você precisa. Você é meu filho amado. Essa identidade ninguém vai tirar de você. Essa semana eu fui assistir um filme. E nesse filme, está muito falado aí, é um filme meio complexo em algumas coisas, mas algumas verdades a gente tira daquele texto e uma delas eu aplico aqui. O homem muito, muito magoado, desde pequeno, revoltado, quer ser revoltado com o pai, quer ser revoltado com todos, e ele só olhava para os outros, só olhava para frente, apontando as pessoas. Ele não olhava como ele estava dentro dele. E Jesus levou ele para o mar.
em cima de um barco. Chegando lá, o barco começou a quebrar. E quando o barco foi quebrando, foi entrando água. Mas a água que entrava era uma água preta, escura. E ele ficou assustado com tudo aquilo. Assustado. E ele não entendia o que estava acontecendo. Jesus falou para ele, é assim que está dentro de você. Tudo sujo. Quebrado, precisa ser restaurado. Você perdeu sua identidade. Vem até mim. E ele ficou com medo. Ele tinha uma barreira para ir até Jesus. Porque ele cresceu na igreja evangélica. Ele cresceu ouvindo de Deus. Mas ele via as pessoas lá fazendo coisas erradas. E aquilo serviu de barreira para ele. E aí quando Jesus falou para ele, olha como está dentro de você, assim está dentro de você. E ele olhou aquela podridão, tudo quebrado, tudo estragado. E Jesus falou, vem cá, vem até mim. Ele não queria ir, com medo. E Jesus falou, pode pisar na água. E ele pisou um pé. E ele conseguiu pisar o segundo. E ele andou sobre a água e foi até Jesus. E quando ele chegou em Jesus, ele olhou e viu que estava tudo restaurado. O Senhor nos leva a olhar para dentro de nós. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer tirar ainda as arestas que tem, as tristezas que tem, a falta de perdão, a amargura. Deus quer fazer uma obra completa dentro de nós. Às vezes você diz assim, mas eu não guardo rancor, irmã, eu não tenho mágoa. Mas às vezes o seu problema pode não ser esse. Às vezes o seu problema pode ser outra dureza. O seu problema pode ser um bloqueio de ouvir Deus. Medo, resistência de dizer, Senhor, eu estou aqui. Então quando nós, como aquela oração que nós fizemos lá no começo, Senhor, eu abro o meu coração, eu levo o meu pensamento cativo, é para você dizer assim, Pai, o que é que o Senhor quer? Às vezes Deus pode trazer a lembrança, algo que você não lembra, mas está fazendo a diferença na sua vida. E Ele quer restaurar. Ele quer restaurar tudo isso, Ele não quer deixar que você caia na tentação. Porque o amor dEle por nós valeu a vida dele. Jesus estava querendo dizer, não vou fazer tua vontade, mesmo que esta seja a minha maior necessidade. A hora que Deus me deu essa frase, eu regozijei, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Porque eu tive uma revelação dessa palavra. Não vou fazer a tua vontade, mesmo que essa seja a minha maior necessidade. O pastor falou aqui de Abacuque. Essa oração de Abacuque fala assim, ó, não importa a circunstância, não importa se está tendo, se está produzindo lá nas vacas, se está produzindo no pasto, se está produzindo alimento, se não está, o que importa é eu estar contigo. Então, essa deve ser a oração do nosso coração. Senhor, não importa se na minha casa não está bem, mas eu sei que se eu confiar no Senhor e buscar o Senhor vai ter a solução para mim. Não importa, Senhor, se a crise no mundo está tomando conta, mas eu sei que 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido porque o Senhor está comigo. É dizer, Pai, eu sei que mesmo eu tendo inclinação ao pecado, o Senhor não vai me deixar cair. Porque nós, seres humanos, temos inclinação para o pecado. Nós devemos saber a causa dessa inclinação, que isso é uma outra mensagem, mas há uma causa para essa inclinação. Mas essa inclinação ao pecado, ela deve ser cada dia mais colocada no altar diante da cruz do Senhor. Porque Ele vai nos dar a força. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu busco lá na minha casa, quando você busca lá na sua casa, você não, às vezes você não fala assim, mas
Eu já vi gente dizer assim, mas eu jejuo, eu oro, não vejo nada. Irmão, você não vê porque é no espiritual. É lá na guerra espiritual, é que o Senhor está trabalhando pela sua vida, pela sua família, pelo aquele pedido que você pediu. Às vezes você fala, eu já pedi tanto, eu já estou cansado. Não canse, não desanime, continua. A palavra de Deus, se nós formos ver quantas vezes a palavra de Deus, não temas, não desista, não desanime, tenha fé, tenha força. É recheado, por quê? É porque muitas vezes nós queremos ver no material. E o Senhor está trabalhando lá no espiritual. Daniel, quando ele orou, a Bíblia diz que 21 dias demorou o pedido dele a vitória dele chegar até ele. Deus disse para ele, no momento que você orou, eu te ouvi. Mas o rei da Pérsia me impediu. O rei da Pérsia é o diabo. Impediu. Mas Jesus não era poderoso? Sim, Jesus era poderoso. Era poderoso. Ele poderia mandar naquele momento. Mas há, às vezes, algo na nossa vida em que o Senhor sabe que lá no céu Ele que vai guerrear e que no momento certo de nós estarmos preparados, a nossa vitória vai chegar. Ele tem o momento certo, mas Ele está guerreando, Ele não esqueceu daquilo que você pediu para Ele. Outra coisa que Ele colocou foi espírito de rejeição. Como eu disse aquela hora, muitas pessoas se sentindo rejeitada, não percebe. Esses dias eu fui visitar uma senhora, ela estava assim, com espírito de rejeição. Ela falava, olha, não adianta, eu nasci nesse mundo para sofrer, eu nasci nesse mundo só mesmo para dar desgosto, e ela foi falando aquela monte de frase ruim. Eu fiquei olhando para ela e dizendo, olha o inimigo, olha as mentiras que o inimigo coloca. E eu fiquei ali umas 2 horas, dizendo para ela, de que tudo isso era mentira que estava na cabeça dela. E provando na Bíblia. Primeiro versículo que eu falo para você nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o amor de Deus pelas nossas vidas. Olha o amor de Deus. Ele nos ama tanto a ponto de dar o Filho. Você que tem filho, comece a imaginar, você daria o seu filho para ser sacrificado? Eu não daria. Porque não ia ser reconhecido a morte, se eu desse a morte do meu filho. Poucos iriam reconhecer o trabalho tão grande. Mas Jesus não olha como eu olho. Ele olha dentro de você o valor que você tem individualmente. Cada um. E Ele morreu não foi por alguns, Ele morreu por todos. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia e descobri que a palavra, na Bíblia Online, a palavra não deram ouvido. Aparece no Velho Testamento 8.149 vezes. E no Novo, 3.425 vezes. Essa palavra, alguém pode não dar ouvido. Alguém poderá não dar ouvido para essa palavra. Mas a promessa do Senhor vai continuar em pé. A promessa do Senhor vai continuar em pé porque daqui uns dias, novamente Ele vai dizer, filho, a tua identidade está comigo. Você tem o meu sobrenome. Eu já te escolhi, já morri por você. Você tem o meu sangue nas suas veias. Nós sabemos que em João 1:12 diz assim, porque todos quantos, deixa eu lembrar aqui porque eu esqueci. João 1:12, eu conheço ele de cor desde que me converti. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você já entregou sua vida para Jesus, se você
já recebeu Ele como único, suficiente Salvador de sua vida, você não precisa temer nada. E se você ainda não recebeu, é nessa noite que Ele novamente está te chamando. E querendo te dar um sobrenome. E querendo mudar a sua história. Eu já contei para todos aqui, para muitos aqui, a maioria, que houve uma Neuci antes de Jesus. E houve outra Neuci depois de Jesus. E cada dia, Ele tem me convencido que eu preciso melhorar mais. E todo dia eu choro com Ele e falo, Deus, fala mais. Eu quero mudar mais. Eu quero ser firme diante do meu inimigo. Que na verdade ele não é meu, ele é de Jesus. Mas como Jesus me escolheu, ele se tornou também meu inimigo, né? Eu nunca deixei essas frustrações, essas tristezas, por mais que eu tivesse motivo para isso, tomar conta do meu coração. Porque eu sei que em Jesus está a alegria, em Jesus está a solução. No versículo 5 do Lucas 4, diz assim: E levando-o, mostrou-lhe em um momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha a proposta que foi oferecida para Jesus. Eu te dou o que você quiser. Você quer glória? Eu dou. Você quer autoridade? Eu dou. Me foi dado. Eu posso dar para quem eu quiser. Às vezes o homem reluta tanto para ter fama, para ter nome. Às vezes o homem reluta tanto para conseguir algo na vida. Eu conheço pessoas que sonhou por uma faculdade. E quando ele conseguiu uma faculdade, com 2 semestres, ele já não conseguia vir mais na igreja. Não tinha tempo durante a semana. E no final de semana ele estava cansado. Ou às vezes ele tinha que ficar com a família. Então ele deixou. No 3º semestre, ele já achava esse ambiente estranho. As pessoas estavam estranhas. E a partir daí, ele ficou no mundo. Porque deu ouvido a uma tentação. Tentação, meus irmãos, pode ser às vezes o seu celular. Irmão, mas como assim o meu celular? Você sonhou ter um celular de R$1.200, aí você comprou aquele celular de R$1.200. Ah, mas lá tem a Bíblia, irmã. Amém, glória a Deus. Aí traz para o culto, chega aqui no culto, está lá, olhando tudo. Outro dia eu sentei perto de uma visitante, ela é crente, e eu fiquei escandalizada porque ela não deixou o WhatsApp dela ficar desatualizado. Ela atualizou todinho durante o culto. E o culto estava assim, pegando fogo do Espírito Santo. E ela conseguiu deixar atualizado seu WhatsApp. Ele está sendo instrumento para quê? Para destruir. Então aqui quando ele deixou essa glória, essa autoridade, deixou algo aqui, que autoridade, glória dos reinos, porque me foi entregue e dou a quem eu quiser, se prostrado me adorares. Então, quando ele disse aqui, se prostrado me adorares, ele quis dizer assim, tudo aquilo que tomar o coração do homem, não vai ser adorado, Deus não vai ser adorado através dele. Porque o que é idolatria? Idolatria nada mais é do que tudo aquilo que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar. Então, idolatria é aquilo que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar. O que está ocupando o nosso coração? Essa é uma pergunta que deveríamos refletir. O que está tomando o nosso coração? O nosso coração deve ser preenchido com a palavra de Deus. Preenchido com oração. Irmã, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho minha intimidade com Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas qual a qualidade que está sendo? Essa tem que ser a nossa reflexão. A qualidade nosso tempo com Deus. Porque não é quantidade, é qualidade.
No versículo 9, então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira de daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para te guardar. Olha que ele conhece a Bíblia. Olha que ele conhece o Salmo 91, que muitas vezes é idolatrado por tanta gente. E ele citou esse versículo. Uai, mas se você é filho de Deus, salta daí então, desce, pula. Quantas pessoas hoje estão se matando, se destruindo? Porque ele está dizendo, se destrói, se mata. E as pessoas estão se matando. Exatamente, porque estão dando ouvido. Meus irmãos, eu quero deixar claro a partir desses versículos aqui, de que o nome do Senhor é que tem todo o poder. E é no nome de Jesus que nós temos que estar prontos nesse mundo. E é diante da palavra dele. É comer essa palavra. É fazer dessa palavra aqui, ó, ela ser algo que diferencia no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento. Mateus 22:37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Amar o Senhor. Quando eu consigo amar a Deus acima de tudo, eu vou amar aquilo que é direcionamento para a minha vida. Quando eu amar a Deus acima de tudo, eu vou amar essa palavra. E eu vou me alimentar dela. Um dia eu fui no médico, e eu estava com um problema de intestino, e o médico falou para mim, você tem que comer muita verdura e beber muita água. Eu falei, doutor, mas eu bebo, eu como todo dia verdura. Ele falou, então começa a fazer uma análise de quanto você consome por dia. E eu fiquei decepcionada, porque eu comia duas verduras, nem chegava 1 litro de água por dia. E ele disse, você tem que comer um prato de verdura. Você tem que beber 2 litros de água. E é isso que nós precisamos na nossa vida espiritual. É um prato cheio da palavra, é alimento, é encher de palavra, é pegar a presença de Jesus e trazer como lavando tudo, tirando tudo, fazendo a diferença na nossa vida. Então, quando Jesus nos deixa esse exemplo, porque Jesus é o nosso exemplo maior, é para nós analisarmos, é para refletirmos sobre isso. É para a gente começar a pensar, Deus, naquilo que eu estou desagradando o teu coração, eu quero me fortalecer para não desagradar mais o teu coração. É lembrar de que você é filho e filha de Deus, amado e amada de Jesus. De que quando ele morreu na cruz foi pela minha e pela sua alma. É não deixar dúvida surgir no nosso coração. Porque quando surge uma dúvida, a gente sai da presença de Deus. Quando Eva comeu do fruto, o que aconteceu? Eles saíram da presença de Deus. Eles não quiseram ficar na presença de Deus. Eu até escrevi aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus e não em Deus. Nós devemos nos esconder em Deus. Seja qual for a tentação, seja qual for o pecado. Irmã, mas eu caí, pastor, eu não resisti. É nesse momento que nós devemos correr para Deus. É nesse momento que devemos falar, pai, eu sou fraco. É nesse momento que o coração quebranta. É nesse momento que há reconhecimento de Deus. É nesse momento que nós vamos se dobrar e dizer, pai, eu preciso do Senhor. Aí o Senhor vai fazer algo muito grande. Aí o Senhor vai fazer uma transformação. Então, para concluir, com esse texto, eu percebo que eu devo amar a Deus mais do que tudo nesse mundo. Eu devo amar a Deus mais do que o meu nome, mais do que a fama, mais do que a autoridade. Eu devo amar a Deus mais do que o alimento, mais do que a minha esposa, meu esposo, mais do que meus filhos. Eu devo amar a Deus mais do que tudo. Eu percebo também que eu devo saber mais da Bíblia do que qualquer outro, do que mesmo
mais do que o inimigo, porque ele sabe da Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus. Ele citou Deuteronômio para Jesus, 2 vezes ali. E outra vez ele citou o Salmo 91. Então eu preciso saber mais de Bíblia do que ele. Eu percebo também de que eu, cheio de Deus, eu sou mais forte do que qualquer outra entidade no mundo espiritual. De que cheio de Deus, ele vai chegar perto e vai dizer, essa daí ela vai de novo me falar de Bíblia. Se chegar alguém mandado, vai falar assim, olha, com aquele varão ali, não tem jeito não. Ele é forte, ele está cheio do Espírito Santo. Eu percebo também de que eu devo jejuar mais. Nós estamos com um propósito de jejum para essa semana. Por causa da vigília. Porque nós queremos que a unção de Deus venha porção dobrada nesse lugar. Nós queremos que o nosso clamor durante a noite venha acordar muitas, mas muitas pessoas que estão dormindo. Então eu percebo que eu e você temos que nos unir num jejum em prol do reino de Deus. Eu percebi que eu devo orar mais com qualidade de tempo. Tirar meia hora com Deus. Outro dia nós fizemos um propósito de meia hora de manhã, meia hora de tarde. E aí nós fomos sentar e ver como foi. A gente já tem hábito de tirar, às vezes, 1 hora, 1h30 por dia. Mas quando você fala, vou tirar de manhã e de tarde. Quando você faz um propósito, muitas coisas vêm para atrapalhar. Mas nós tivemos uma semana muito abençoada. Porque todos nós conseguimos vencer o nosso eu e muitas vezes as limitações. E nós tiramos muito mais do que meia hora foi fichinha para a gente, graças a Deus. Outra coisa que eu tiro aqui é que o diabo é real e que ele age dia e noite. E que eu não devo deixar de ouvir o seu nome porque ele pode fazer alguma destruição. Mas eu devo sim, no nome de Jesus, colocar ele para correr. Porque Jesus é o meu exemplo de fé e de prática. Ele venceu. E ele me ensina que eu vou vencer também. Hebreus 2,18 fala assim, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode